Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero neste momento trazer mais uma mensagem para os irmãos, para a igreja, para aqueles que buscam a Deus e que querem entender um pouco da palavra. Eu não sou nenhum mestre, sou apenas um pastor que procura estudar e ler a palavra para poder passar essa palavra para os irmãos. Amém? Diz assim a palavra de Deus, que se encontra no livro do apóstolo João, no capítulo 14. O título que eu dei a esta mensagem de hoje se chama O Caminho, a Verdade e a Vida. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6. Amém? Diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Glória a Deus. Palavras do Evangelho de João. Amém? Queridos, tem um trecho de um louvor do Ministério Koinonia que diz assim: Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Pai, eu quero contemplar sua graça e majestade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Ó, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Eu vou fazer uma pequena introdução à mensagem, tá? Chegar na sala do trono, quem não gostaria? Quem hoje, se Jesus voltasse, quem não gostaria de ir com ele e entrar na sala do trono? Ou estar com ele na sala do trono? O apóstolo João, autor do 4º Evangelho, ele apresenta a divindade de Jesus, também conhecido como o Evangelho dos sinais, dos 7 sinais que Jesus deixou. Dos vários milagres que Jesus realizou, João fez questão de escrever sobre os 7 sinais que Jesus deixou para a humanidade, que são: primeiro, na multiplicação dos pães ele disse: Eu sou o pão da vida. João 6, versículo 36. Na cura do cego de nascença, ele disse: Eu sou a luz do mundo. João 8, versículo 12. Na parábola das ovelhas, ele disse: Eu sou a porta das ovelhas. João 10, versículo 7. Na mesma parábola, ele ainda afirma: Eu sou o bom pastor. João 10, 14. Na ressurreição de Lázaro, ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, versículo 25. Quando dava instruções finais aos apóstolos sobre o lugar que iria após a sua morte, e indagado por Tomé para onde ele iria, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. E o último sinal que Jesus deu, ainda dando instruções do reino aos discípulos, ele afirma: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Ninguém nunca poderá dizer que Jesus nunca disse quem ele era e com que propósito ele for enviado. Ninguém nunca vai poder declarar que foi pego de surpresa. Após a morte de Jacó e José no Egito, Gênesis 49, versículo 50, Israel já não era mais um povo, haviam se tornado uma grande nação. Por conta disso, foram escravizados pelos egípcios. Quando o Senhor deu a Moisés a missão de resgatar Israel da escravidão,
Deus já tinha idealizado em seu coração um plano de salvação para o seu povo. A grande nação era a promessa feita a Abraão, mas a salvação já existia em seu coração desde a criação e, consequência, a queda do homem. Diz a palavra que depois de libertos, 3 meses de caminhada, chegaram a Horebe e acamparam próximo ao Monte Sinai. Livro de Êxodos, capítulo 19, versículo 1. Moisés, chamado por Deus, sobe ao cume do Monte Sinai, juntamente com Josué e 70 anciãos escolhidos como representantes do povo. E uma nuvem espessa cobriu o monte por 6 dias. E no 7º dia, do meio da nuvem, Deus chama Moisés em particular. Ele sobe mais adiante, lá permanece 40 dias e 40 noites, em total jejum, até que o Senhor se manifeste. Livro de Êxodo, capítulo 24, versículos 16 ao 18. A ele foi dado por Deus não somente as tábuas da lei, mas também os planos de construção do tabernáculo, a casa de Deus. Essa seria a forma que Deus escolheu para ficar mais próximo do homem. Êxodo 25, versículos 26 e 27. Através do tabernáculo, Deus estava dando oportunidade ao homem de se relacionar com ele e, ao mesmo tempo, prefigurando Jesus Cristo. O tabernáculo era dividido em 3 partes, a saber, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Para se ter acesso a cada um desses lugares, era necessário passar por etapas de merecimento e consagração. Prestem bem atenção no título dessa mensagem, nas palavras que Jesus deixou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora eu vou começar a pregar a mensagem. A porta principal do tabernáculo, pois só havia uma, era larga. Media 9 metros de comprimento. Essa porta representava o caminho que leva à salvação, como é direito de todos. O átrio, Êxodo 27, versículo 9, media 50 metros de comprimento por 25 metros de largura. Nele podiam entrar os sacerdotes, os sumos sacerdotes e todos aqueles que necessitavam de perdão por algum tipo de pecado cometido, ou seja, todos tinham acesso. Inclusive os animais que seriam sacrificados em favor dos homens. Sua mensagem fala da experiência da salvação. Nele ficavam 2 utensílios, altar do holocausto, ou altar do bronze, que ficava sempre na entrada do tabernáculo. Junto dele também sempre havia um sacerdote que recebia o pecador. Ali os sacrifícios eram feitos. O sangue tinha que ser derramado, pois sem derramamento de sangue não havia perdão. Levítico, capítulo 1, versículo 9. Havia também a pia de bronze que ficava entre a porta do santo lugar e o altar. Ali o sacerdote se purificava depois do sacrifício. Ficava sempre antes da porta do lugar santo. Primeiro a salvação, depois o serviço. Só assim ele estava pronto para ministrar no santo lugar. Êxodo, capítulo 30, versículo 18. O lugar santo, Êxodo, capítulo 26, versículo 33, a sua porta era menor que a do átrio, medindo 4,5 metros por 5 de comprimento. Representava a verdade, onde todos os que ali entravam estavam limpos de coração. Tinham acesso somente os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Sua mensagem fala do serviço cristão. Nele ficavam 3 utensílios. O candelabro ficava do lado esquerdo de quem entrava, era forjado em uma única peça de ouro maciço. Representava Jesus Cristo, a luz do mundo. Era a única iluminação que existia no tabernáculo. Êxodo 25, versículo 31. Ficava também a mesa dos pães asmos. Ficava ao lado direito de quem entrava. Nela eram depositados sempre 12 pães asmos ou pães da proposição, sem fermento, para que não estragassem, pois tinham que durar por 7 dias. Representavam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Livro de Números, capítulo 4, versículo 7. E por último, o Santo dos Santos, Êxodo 26, versículo 33. Era um local sagrado, tinha 4,5 metros por 4 de comprimento. Era uma sala menor,
Só entravam os sumos sacerdotes, aqueles que eram escolhidos. Simbolizava a vida. Sua porta era ainda mais estreita. Nele ficavam 2 utensílios. A Arca da Aliança, esse aqui, representa a Arca da Aliança, toda em madeira maciça de acácia, revestida de ouro puro. Nela ficavam contidos 3 objetos sagrados que eram as tábuas da lei, que representavam a ordem, a soberania de Deus, e um cesto contendo o maná, que representava a total dependência do homem de Deus, e a vara de Arão, que em uma noite, diz a Bíblia, que ela floresceu e frutificou. Esses objetos representavam Jesus Cristo, cada um no seu significado singular, a pessoa dele. Êxodo 25, versículo 10. E o propiciatório, que era este objeto, que é a mesma palavra da raiz da expiação, que significa cobrir, cancelar, satisfazer ou limpar. Nele era aspergido o sangue. Todo em ouro maciço servia de tampa para a Arca da Aliança. Em cima dele ficavam 2 figuras, também em ouro maciço, de 2 anjos com suas asas sempre para a frente, cobriam a arca, seus rostos virados para baixo em sinal de reverência ao Senhor. Êxodo 25, versículo 17. O tabernáculo, ele prefigurava em todos os sentidos a figura da cruz e de Cristo, aquele que veio para nos salvar. Os utensílios eram colocados em forma de cruz sobre o altar do holocausto até a Arca da Aliança. É interessante atentar o seguinte: a porta do átrio tinha 9 metros. A porta do lugar santo tinha 4,5 metros. A porta do Santo dos Santos tinha 4 metros. As portas vão se estreitando, pois nem todos passarão por elas. O preço a ser pago será cada vez maior e mais difícil à medida que o mundo vai abrindo suas portas cada vez maiores. As portas que levam a Deus vão ficando cada vez menores. Estamos vivendo o tempo do funil de cabeça para baixo. Já que estamos falando de uma mensagem escatológica, no que tange o lado religioso, a escatologia é a doutrina que estuda todas as coisas que acontecerão antes e depois do juízo final, ou seja, o final dos tempos. Neste sentido, a escatologia pode assumir um tom apocalíptico e profético, ao mesmo tempo, tendo como centro a ideia de morte e ressurreição. Quero deixar claro que não estou fazendo nenhuma apologia ao final dos tempos, pois cada um deve buscar de Deus, através da sua intimidade com Ele, a sua resposta. Eu gostaria de fazer um apêndice com o Novo Testamento no livro da Revelação, do Apocalipse, que o Senhor Jesus deu ao apóstolo João enquanto esteve confinado na ilha de Patmos, segundo o decreto do imperador Domiciano, nos anos 81 a 96 depois de Cristo. Essa revelação foi dada a João em uma época de grande perseguição à Igreja do Senhor. Mas o que é necessário nós entendermos que aquele tempo não foi um tempo de tribulação, mas um tempo de provação, pois acredito que é esse o momento que estamos vivendo, o tempo da provação, mesmo porque a tribulação propriamente dita, querido, ainda não veio. Nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, Jesus revela a João a real situação pela qual passavam as igrejas da Ásia Menor, as 7 principais igrejas, e ele escreve 7 cartas endereçadas a cada uma delas: a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Repara que nas cartas que Jesus escreve às igrejas, para cada uma igreja ele escreve ao anjo da igreja, que era o pastor responsável. E ele se qualifica a cada uma delas de forma diferente. A igreja de Éfeso, ele diz assim: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. A igreja de Esmirna, ele diz: isto diz o primeiro e o último que morreu e reviveu. Pérgamo, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios.
A igreja de Tiatira: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. A igreja de Sardes, ele diz: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A igreja de Filadélfia, ele diz: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e que tem a chave de Davi, o que abre e que ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. E por último, a igreja de Laodiceia, ele diz: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. As 7 cartas têm o mesmo sentido. Uma advertência, ele apresenta uma solução e no final ele dá a recompensa para os que se mantêm e mantiverem fiéis. Eu volto a dizer, Jesus está sempre dando oportunidade ao seu povo. Não existe hoje nenhum lugar do mundo, nos dias que nós estamos vivendo, nem a mais remota ilha do Pacífico, que não esteja vivendo esse momento de reflexão. Ninguém foi poupado, a régua foi passada e um rolo compressor nivelou toda a humanidade, e a linha que foi desenrolada durante todos esses séculos agora começa a ser recolhida. Por que será que na parábola do joio e do trigo, Jesus não deixou que os homens fizessem a separação? Porque ainda não era a hora, e deveria ser feita pelo justo ceifador, para que o verdadeiro trigo não se perdesse no meio do joio. Mateus capítulo 13, versículos 24 ao 30. Eu não estou aqui também fazendo comparação com as igrejas da Ásia Menor, mas na época de João, ali se encontravam os pastores responsáveis pelos rebanhos. Vou fazer uma pequena pergunta. Onde andam nesse momento os responsáveis pelo grande rebanho desse mundo? Será que já entenderam? Ou ainda precisa que Jesus volte agora para que fique mais claro? Para cada um responsável, para cada uma nação uma advertência. E para aqueles que perseverarem até o fim, com certeza haverá uma recompensa. O único caminho para se chegar a Jesus era e continua sendo o arrependimento. Ele verdadeiramente representa o caminho, a verdade e a vida. Para entrarmos no Santo dos Santos, precisamos primeiro reconhecer que somos pecadores. Segundo, nos purificarmos de nossos pecados. E terceiro, vivemos na total dependência de Deus até a volta de Jesus. Precisamos passar pelo tabernáculo, por incrível que pareça, sendo que irá prevalecer que este escrito no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo Mateus. Muitos serão chamados, que é o átrio. Poucos serão escolhidos, que é o lugar santo. E os santos dos santos, onde somente os escolhidos irão entrar. Mateus 22, 14. E assim será quando Jesus voltar. Somente os escolhidos estarão com ele na Canaã celestial. Amados, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às nações. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.